Sábado. E depois, acompanhando assim por alto os sites e as redes sociais, eu vi o governador João Dória ser massacrado por ter fechado bares, restaurantes, na fase vermelha em São Paulo no fim de semana, e ir ao jogo do Santos. Ele é torcedor do Santos, foi conselheiro do Santos, lá no Maracanã. O mais interessante é que o governador João Dória não foi ao Maracanã. Isso aí é fake news, Mohamed. Como é que pode um negócio desse? A foto é de um jogo do jogo anterior, eu lembro desta foto. O Paulo Alexandre era prefeito de Santos. É muito para a cabeça essa mentira. O que é pior, eu não entendi por que o governador não desmentiu imediatamente. Porque ele tem controle, né, do que acontece nas redes sociais. Assim como eu acho um absurdo o que falaram do Bruno Covas. Sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer... Se eu tenho câncer na idade dele e tão agressivo quanto é o dele, eu ia com meu filho para corrida de Fórmula 1, para jogo, eu ia gastar meu filho, eu ia querer fazer tudo o que eu pudesse fazer. Ele está demonstrando uma coragem, uma energia para trabalhar e fez isso na campanha eleitoral. Veja bem, eu não sou partidário dele, não votaria nele se votasse em São Paulo, mas, sem dúvida nenhuma, é um crime o que estão fazendo, essa perseguição, esse tribunal inquisitorial da internet é covarde. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Arnaldo Haddad, sabia que era fake news que o governador João Dória não foi ao jogo do Santos e do Palmeiras no sábado? O João Dória é uma fake news, né? Às vezes eu duvido. Ver se ele ainda está por aqui ou é uma ilusão de ótica. Ele mente tanto, mas é tão mentiroso, tão cínico, que lançaram até uma fake news com relação a ele. Ele não podia desmentir, porque iam achar que era mentira. Se ele desmentisse, iam achar que era mentira, e tanto que ele mente. Aliás, eu quero aproveitar, antes de voltar a falar do João Dória, e falar que eu dou razão para o Mohamed. O Bruno Covas é um sujeito decente, é um sujeito... Eu detesto o PSDB, não gosto de nada do PSDB, mas eu votaria nele, porque eu conheço a formação dele, conheço a formação familiar dele, conheço o pai muito bem, conheço a mãe dele. Ele é um menino de valor, inteligente, e estão se aproveitando dessa situação que ele está vivendo e estão massacrando ele realmente. Se ele foi para o jogo, eu também iria. Falou bem o Mohamed. Ele tem que viver o filho dele o tempo todo. Tomara que ele se recupere dessa doença. Mas eu também sou contra essas críticas que fazem com relação ao Bruno. Eu votaria nele sim por ser ele, por saber quem é ele, quem é o Pedro, o pai dele, a Renata, a mãe dele. Mas apesar do partido. Agora, voltando a falar do Dória, teve uma entrevista dele hoje, eu escutei para o UOL, para um jornalista chamado Kennedy. Vou dizer uma coisa. Eu nunca fiquei não, já fiquei algumas vezes, com tanto nojo de um político como eu fiquei dele. Ele é um cínico, ele é cínico demais. Aí depois entrevistaram um tal de Boulos, que é o pai do Guilherme Boulos, que é um médico infectologista, parasitologista, né? Ele, hoje eu não sei se ele sabe distinguir uma coisa da outra, uma bactéria de um vírus. Ele é um parasitologista. E ele falou que a situação era tão difícil que ele propôs ao governo, há 3 semanas atrás, a tarja vermelha para o estado todo. A situação era. Como é que ele usou uma expressão? Não sei se era caótica ou absurda. Eu acho que caótica, absurda é o filho que ele tem, né? Ser pai daquele traste político que é difícil. Então, eles queriam fazer a fase vermelha para o estado todo. Imagina só, o cara não entende nada de coisa nenhuma, vem falando que ele é daquele comitê da Covid. Ele não aprendeu até agora que não vai adiantar você fazer um isolamento horizontal. Esse exemplo já não deu certo, tem que ser vertical. Mas ele vai, se enche de razão, chamaram ele para opinar, porque ele é da USP, então ele falou, não, tem que ser vermelho, porque a situação há 3 semanas era muito difícil, de caótico, sei lá. Eu acho que caótico e difícil é ser pai de quem ele é. Então, talvez isso a Leite não entenda bem. Mas é fake news. O que o governador não desmentiu?
que iam achar que ele estava mentindo. Ele mente tanto que ninguém acredita que ele não esteve lá. É isso.